Eu quero falar agora com a Yasmin Costa mais uma vez, porque depois dessa solenidade, essa apertação de mão sem fim que a Yasmin acompanhou, tem essa festa, né, em homenagem ao novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Yasmin Costa está com cara de quem já comeu um camarão, ou eu estou enganado? Não, camarão não tem não, para evitar as pessoas alérgicas, quem tem alergia a camarão, então não tem camarão, Evandro Cini. Mas tem uma comidinha aqui para os jornalistas que acompanharam desde cedo, a gente merece, né, Evandro? Merece, com certeza. Então Apoio vamos lá, total. vamos às notícias. Vamos lá então. O que a gente tem de informação? O ministro Cristiano Zanin acabou de chegar, tem uns 3 minutinhos que ele acabou de chegar com a esposa dele aqui nessa festa, onde está sendo homenageado por conta da posse hoje como ministro do Supremo Tribunal Federal, efetivamente. Aqui nessa cerimônia, aqui nessa festa, aqui num espaço de eventos, ele tem muitos convidados, até próprios colegas ali do ministro do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes está aqui, Dias Toffoli, André Mendonça, Ricardo Lewandowski, todos esses estão aqui, além também de muitos deputados e senadores que vieram prestigiar essa festa. Vale lembrar, essa é uma festa em homenagem ao ministro do Supremo Tribunal Federal? Sim, mas é uma festa que as pessoas precisaram pagar, em média R$500 o ingresso para entrar. Precisava estar numa lista e aí, se estivesse nessa lista, compraria o ingresso, que custa mais ou menos R$500. Na porta a pessoa mostrava o QR Code. O que a gente conseguiu apurar aqui quando chegamos, eu, Caroline Cavalcante e André Vieira, nosso cinegrafista, o que a gente já conseguiu apurar? O seguinte, que na semana que vem o ministro Cristiano Zanin, ele já começa efetivamente a trabalhar presencialmente no Supremo Tribunal Federal. Digo presencialmente que ele vai ocupar a cadeira ali do Supremo Tribunal Federal e ele já tem marcado o julgamento do juiz de garantias e ele já está com o voto pronto. A gente conseguiu apurar que ele usou esse tempo desde a sabatina até esse momento da nomeação, da posse efetiva, para trabalhar com a assessoria dele, para não ter a necessidade de pedir vista desse processo. Quem já votou nesse processo? O ministro Luiz Fux. O ministro Dias Toffoli pediu vista desse caso e agora, na semana que vem, retoma o julgamento com o ministro Dias Toffoli apresentando o voto, porque ele pediu vista, mais tempo para analisar, e na sequência, regra do Supremo Tribunal Federal. Quem vota é o ministro mais recente, o que entrou mais novo. E nesse caso, o ministro Cristiano Zanin, que, como eu disse, já está com o voto pronto, não deve paralisar esse julgamento, mas amanhã ele já começa a julgar de forma virtual, na semana que vem, nesse julgamento presencialmente. Mas é como eu disse, né, Evandro? O pessoal ainda está aqui fazendo, nesse comes e bebes, nesse momento de confraternização, uma música tocando aqui. A gente vai continuar por aqui, sem camarão, viu, Evandro? Mas com muito trabalho por aqui ainda. Com certeza, Yasmin. Aliás, parabéns pelo trabalho de vocês, né, que estão acompanhando essa posse, faz tempo, faz algumas horas já, e mesmo assim nada comprometeu a tua forma eloquente de falar e principalmente as apurações que vocês trouxeram aí pra gente. Até mais, obrigado por enquanto. Vamos com os nossos comentaristas agora. Vocês querem comentar cardápio? Vocês querem comentar o estilo que as pessoas foram na festa? Não vai comentar nada disso, não. A gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho do ministro Zanin. A Yasmin disse ali que amanhã ele já vai olhar os processos de forma virtual depois dessa festança, enfim, mas pelo jeito a caixa de e-mail do ministro Zanin, recém-registrada no Supremo Tribunal Federal, já tem bastante coisa, né, Dora? Pois é, você vê essa informação que a Yasmin traz, de que ele já preparou, quer dizer, porque sempre podia, estou assumindo, vou pedir vista porque preciso me inteirar, mas não, ele antes mesmo de assumir, já aciona a assessoria, já se inteira da primeira questão que ele vai ter que lidar para não precisar pedir vista. Isso me indica o seguinte, é uma pessoa muito disciplinada, muito determinada e muito interessada em fazer um trabalho, em estabelecer esse compromisso com a toga, tá? As pessoas talvez podem estar estranhando que eu estou assim, com muita otimismo assim, né? Com relação Corações. ao Zanin, mas é porque ele está dando sinais disso, sabe? Eu acho primordialmente porque ele não é bobo, tá certo? Essa pessoa que entra
com 47 anos. 47. Não é? Tem até 75 anos para ficar e entra sob essa suspeição, com toda essa carga dessa indicação, né? Ele realmente precisa reverter essa expectativa negativa, sabe? É nesse sentido que eu acho que ele vai apostar. Ô, Koba, quando o ministro André Mendonça assumiu uma cadeira do Supremo Tribunal Federal, alguns críticos o chamavam de ministro terrivelmente evangélico naquela época. Agora, muita gente usou a mesma comparação, que é como se Zanin fosse o ministro terrivelmente evangélico, só que do Lula. Mas tem uma questão muito parecida entre eles. Eu não estou falando de ser terrivelmente evangélico ou não, porque isso foi uma expressão que foi usada, não sou eu que estou dizendo. Mas que os holofotes sobre eles aumentam justamente por quem os indica. Aumentam, mas tem prazo de validade. O ministro Zanin, vai ter 28 anos como um juiz da Suprema Corte, como um magistrado, e eu acredito que logo, logo essa marca vai desapegar deles, vai ficar na história, mas tem prazo, isso não vai continuar por muito tempo, em especial se ele for um ministro dedicado, como era advogado dedicado. O Cristiano Zanin, quando advogado, ele era muito técnico e tão dedicado que foi, vou dar um exemplo aqui, ele não era um advogado criminalista. Ele se notabilizou e era amplamente conhecido da comunidade jurídica, da advocacia inclusive, como um advogado de direito empresarial. E quando pegou o caso do presidente Lula na esfera criminal, rapidamente se tornou um dos grandes criminalistas do Brasil e os resultados todo mundo conhece, né? E defensor de prerrogativas da advocacia, enfim. Eu acredito que ele, se for dedicado à frente da sua missão de ministro do STF, como era na advocacia, logo, logo ele vai ser só conhecido como ministro Cristiano Zanin e não mais como advogado do Lula.